E aí, queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Olá, queridos, como estão vocês? Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História. Na aula de hoje, pessoas, a gente tem um vídeo muito interessante para mostrar para vocês, de uma forma até um pouquinho resumida, de uma forma um pouco mais direta, algumas características gerais do mundo feudal e também com relação à consolidação do feudalismo, certo? Sem perda de tempo, vamos dar uma observada aqui nesse tema, que é um tema para a gente entender algumas coisas. Quando você estava estudando o Reino Franco, quando você estava estudando o Sacro Império Romano Germânico, você entender um pouco da sociedade feudal, só que alguns pontos bem específicos dessa sociedade. Bom, vamos lá, pessoas. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, pessoas, é que você tem aqui a formação de uma aristocracia rural. E quando eu estou dizendo da formação dessa aristocracia rural, pessoas, eu estou falando da formação dos chamados senhores feudais. Quando eu falo dessa aristocracia rural, eu estou falando de uma aristocracia de proprietários de terra. E aquele camarada que tinha terra para chuchu na Idade Média era chamado de senhor feudal. Quanto mais feudo esse sujeito tinha, portanto, quanto mais posse de terra, quanto mais terras ele tinha sob seu domínio, mais poderoso ele era. A relação de dependência entre senhores feudais e os camponeses. Basicamente é isso que você tem nessa aristocracia rural. Eu tenho uma aristocracia que controla o sistema fundiário e dentro dessas áreas onde você tem os feudos, dentro, portanto, dos feudos, eu tenho os camponeses, né, pessoas? O que eu preciso que você entenda desses camponeses, pessoas, dos chamados servos? Eles são presos à terra. Ok? Algumas dessas coisas aqui, pessoas, nós já falamos num vídeo aqui chamado Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Então, vou pedir que você dê inclusive uma olhada aqui, para você, aqui no canal, para você dar uma procurada nesse vídeo. Mas basicamente, pessoas, o que eu estou querendo dizer é que esses camponeses aqui, pessoas, eles estão presos à terra, eles não podem simplesmente levantar a saia e ir embora, certo? Quando eu falo que ele está preso, pessoas, é sobretudo porque há uma relação de dependência. Só que eles eram tão explorados, pessoas, com impostos, com obrigações, com compromissos feudais, que no final das contas, pessoas, acabou que muitos deles se tornaram presos à terra, então eles não podiam simplesmente ir embora. Uma outra coisa que vai ter aqui nessa época, pessoas, é a fragmentação da Europa em diversos reinos feudais. Pessoas, quando eu falo fragmentação da Europa nesses diversos reinos feudais, eu vou dizer que são reinos passageiros, reinos efêmeros. Então eu estou querendo dizer, gente, que muitos desses reinos não vão durar muito tempo. De qualquer forma, o que eu preciso que você entenda dessa estrutura desses reinos feudais é que muitos deles são construídos com autoridade descentralizada. O que significa ser construído com autoridade descentralizada? Significa dizer que o pessoal tem um rei no reino, que até tem um certo domínio, mas dentro de cada um dos feudos, né, dentro do mosaico de feudos que se tornava os reinos feudais, mandava o seu específico senhor feudal. Então, dentro do feudo, valia a lei do seu feudal, valia a autoridade do senhor feudal. O senhor feudal tinha um respeito ao rei? Sim, e vamos explorar isso daqui a pouco para ver como é que se construía essas relações de dependência e autoridade e respeito à figura real e também entre os senhores feudais. Existia, lógico, um respeito. O cara só não era necessariamente súdito desse rei. Então eu não tenho um reino centralizado na autoridade de um rei, como existia em Roma e como vai existir no absolutismo monárquico no final da Idade Média e no início da Idade Moderna. Aqui eu tenho um poder fragmentado. A própria Europa é uma representação macro dessa fragmentação de poder. A própria Europa é a síntese disso. E dentro desse cenário, o reino mais importante da Idade Média, que mesmo dentro dessa estrutura feudal, onde o poder é fragmentado, mas é o reino mais importante que conseguiu manter uma estrutura onde a autoridade do rei valia de alguma coisa, era o reino franco. Eu tenho duas dinastias no reino franco. A dinastia Merovingia, que é a primeira das dinastias iniciada com Meroveu, tendo como principal rei o rei Clovis, e depois a dinastia Carolíngia, que recebe esse nome, inclusive, por causa do seu principal rei, Carlos Magno, pessoas. O reino franco ele é muito interessante porque mesmo tendo um poder fragmentado, né, mesmo tendo seus senhores feudais, e que inclusive tinham seus títulos de nobreza aqui dentro, o rei conseguia exercer sua autoridade, em especial durante a dinastia Carolíngia, a pessoa de Carlos Magno. Carlos Magno é provavelmente o rei mais importante da história da Idade Média ocidental, certo? E como é que funcionava uma estrutura de feudo?
O feudo, pessoas, como já colocamos, é uma propriedade de terra, é sinônimo de riqueza. Como nós já vimos em outro vídeo, aqui não existe moeda, então a propriedade de terra acaba sendo o principal sinônimo de riqueza. Então, se você tem muita terra, você é uma pessoa muito rica e poderosa. Você sabe destacar também o poder. E aí, gente, dentro desse feudo eu tenho essas estruturas. Eu tenho o manso senhorial, que seriam as terras pertencentes ao senhor feudal, e dentro ali desse manso senhorial existe, por exemplo, uma estrutura chamada castelo, que é onde você tem a parte fortificada do feudo, e onde mora a família do senhor feudal. Temos aqui o manso servil. O manso senhorial são as terras do senhor, o manso servil são as terras dos servos, são as terras onde o servo trabalha. E nós temos também uma casa paroquial, que traduzindo, gente, é uma igreja, certo? Todo feudinho tem a sua respectiva igreja. Dentro dessa lógica feudal, pessoas, onde nós temos aqui a formação dessa aristocracia rural e toda essa estrutura, o servo é altamente explorado. E geralmente, pessoas, apenas 10% da produção de todo um servo ficava na sua mão, de 10 a 15%. Os outros 4/5 da produção ficavam nas mãos do senhor feudal. Ok, pessoas? E dentro desse cenário, nós temos um senhor feudal poderoso, mas além desse cenário, dessa prosperidade, eu quero que fique na sua cabeça essa relação aqui, que é a relação de suzerania e vassalagem. Eu fiz questão de destacar isso aqui logo de cara, mas eu quero que você, caso esteja anotando alguma coisa desta aula, não esteja somente assistindo por mera curiosidade, até que se você estiver assistindo, eu quero que você memorize isso aqui. É uma relação exclusiva da nobreza feudal, certo? É uma relação entre senhores feudais, entre donos de terra. Mas, professor, por que é uma relação exclusiva da nobreza feudal? Porque tem isso aqui, gente, compartilhamento de terra. E quem é que tem terra? Senhor feudal. Então, essa é uma relação exclusiva da nobreza feudal. Sendo uma relação, portanto, exclusiva da nobreza feudal, eu só posso colocar gente que tenha terras ali dentro, certo? Como é que funcionava esse ritual aqui? Porque, no fundo, pessoas, isso aqui é um ritual, ok? É um ritual, uma cerimônia de compromisso e juramento solene entre os senhores feudais ali dentro. Bom, isso aqui é um compartilhamento de terras entre nobres, onde eu tenho um sujeito chamado suzerano, que oferece a terra, e um sujeito chamado vassalo, que recebe parte dessa terra. De um lado, nós temos o suzerano, que como é o camarada que concede a terra, ele está numa parte superior ao seu vassalo, que seria, digamos, um comandado, certo? Como funcionava isso? Qual é a intenção desse processo? A formação de alianças político-militares entre os nobres feudais. Formar alianças político-militares na Idade Média é importante por quê? Porque num mundo como na Idade Média, onde eu tenho diversos momentos, onde eu tenho invasões, onde eu tenho lutas entre cavaleiros, onde eu tenho estados que vão durar menos de 100 anos, quanto mais alianças políticas você tiver, melhor. Então, quantos mais senhores feudais eu puder fazer aliança, mais seguro eu posso estar. Certo? Então, quando eu estou falando da estrutura da suzerania e vassalagem, eu estou querendo dizer que tem vários senhores feudais que estão fazendo alianças entre si para garantir a segurança de todo mundo e, no final das contas, a garantia de um reino seguro. Certo? Em um reino, todos os senhores feudais são vassalos do rei. Ninguém é suzerano do rei. E isso nos leva a crer que o rei é o suzerano máximo de um reino. Todos, portanto, abaixo são seus vassalos. Eu muito bem posso ser suzerano de um determinado sujeito, mas ser vassalo de um outro. Isso significa dizer que o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Entendeu a jogada? Espero que sim. E aí, pessoas, qual é o intuito disso aqui? Fortificar alianças político-militares, fazendo com que o reino esteja defendido. Isso aqui é um ritual, pessoas, de juramento solene perante a nobreza feudal e perante a sociedade feudal. O suzerano vai fazer um ritual, uma cerimônia, onde ele recebe o seu vassalo. O vassalo coloca-se de joelhos perante o seu senhor feudal e profere uma série de palavras sacramentais de juramento. De joelhos, com a cabeça descoberta e com a sua espada em punho, certo? Após proferir essas palavras sacramentais, o suzerano permite então que o seu vassalo se levante,
né? Dá um ósculo, que é um beijinho, certo? Traduzindo, é um beijinho, certo? No seu vassalo e entrega a ele um símbolo da terra enfeudada, da terra que o vassalo está recebendo, certo? Que podia ser um punhado de terra, um ramo de alguma planta plantada naquele lugar, alguma coisa assim, tá, pessoas? E aí, gente, essa estrutura, esse ritual é o que fazia com que várias alianças de senhores feudais para com outros senhores feudais fossem fechadas dentro da Idade Média. Isso aqui é muito importante para você entender toda essa estrutura feita, sobretudo na Alta Idade Média, entre senhores feudais e servos. E por último, pessoas, é impossível a gente falar de Idade Média sem fazer uma referência à Igreja Medieval. E a Igreja Medieval que eu estou falando é o cristianismo no medievo. Eu acredito que ninguém aqui vai questionar a informação que eu vou dar agora para vocês, que inclusive está aqui no quadro. A informação de que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, em especial a Igreja lá em Roma, é provavelmente o organismo mais poderoso da história da Idade Média, certo? Ninguém acho que vai questionar isso, certo? Então nós podemos falar que é a organização ou instituição mais poderosa da Idade Média. E por que ela era tão poderosa? Porque ela tinha vários controles na sociedade medieval. Ela controlava o conhecimento, porque os padres eram pessoas doutas. As primeiras universidades na Europa, no início da Baixa Idade Média, são formadas nas estruturas dos antigos mosteiros. E os seus primeiros professores são padres. Então, ela controla o conhecimento. E, gente, apesar de ser um clichêzão isso, conhecimento é poder. Ela também controla, por exemplo, o conhecimento de filosofia. Lembre-se, por exemplo, das suas aulas de filosofia sobre a Idade Média, onde você já ouviu falar de Santo Agostinho, onde você já ouviu falar de São Tomás de Aquino, entre outros personagens. E também controla as artes, pessoas. Uma das coisas que o pessoal do Renascimento vai falar erroneamente é que as artes não existiram na Idade Média. Isso é uma tolice enorme, pessoas. As artes existiram na Idade Média. Qual é a diferença? Era uma arte sacra. Era uma arte voltada para a glorificação do nome de Jesus Cristo, do nome de Deus, para glorificar a igreja, para glorificar o cristianismo. Dizer que não existiu arte na Idade Média, dizer que não existiu filosofia na Idade Média, não existiu produção de conhecimento na Idade Média, é tolice. A diferença é que essa não é uma arte, uma filosofia, uma música, um conhecimento voltado especificamente para o mundo laico. É voltado para a arte, para a música, para a filosofia, para o conhecimento sacro. Então, tudo que existia nessa época de construção de conhecimento deveria, como inclusive vai dizer Johann Sebastian Bach, não tem muito a ver com isso, mas a frase assim se encaixa, tudo de conhecimento, ou no caso que ele fala, tudo de artes, tem que servir para a glória de Deus. Então, essas áreas da sociedade onde a igreja medieval vai controlar, ela vai querer fazer com que essas coisas sejam para glorificar o nome de Deus, exaltar a igreja e o cristianismo como um todo, pessoas. E a influência da igreja católica ela é tão poderosa, pessoas, que ela ganha esse apelidinho maravilhoso aqui, a suzerana dos suzeranos. Significa dizer, pessoas, que um suzerano máximo de um reino, o respectivo rei, tem como influenciadora a Igreja Católica. A Igreja Católica influenciava muito os reis. Carlos Magno, o rei mais poderoso do medievo ocidental na Alta Idade Média, foi um camarada que só começou a acreditar que o seu reino era digno de Deus quando ele foi coroado pelo Papa no Natal do ano de 800. E ele já era rei do Império Franco há muito tempo. Então, a influência que a Igreja Católica exerce sobre os suzeranos, sobre os reis aqui, é gigantesca. Essa influência sobre os reis medievais é tão grande que os reis apenas consideravam o seu reino digno se fosse abençoado por Deus, certo? E todo esse controle da influência da igreja, esse controle sobre as mentes, se dava justamente através do cristianismo, através da chamada ideia de pecado. Se você vive uma vida distante de Deus, distante dos mandamentos de Jesus, você tem uma vida que está correndo risco. Agora, se você está próximo de Deus, a chance de você ir para o céu é muito grande. Então, viver uma vida segundo o que a igreja diz que é correto, e, obviamente, evitando que ela diz que é errado, é uma vida digna de ir para o céu. Beleza, pessoas? Alguns raciocínios rápidos sobre essas características sobre o mundo feudal e a consolidação do feudalismo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de sugerir coisas aqui embaixo, dar aquela curtida no vídeo, dar aquele gás pra gente. Nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, pessoas. Quarentena não é férias.